acabou, aí eu tive que fazer outro. Já arrumei. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo, que eu posso arrumar outras coisas. Certo. Gente, eu vou mostrar o guarda-roupa pra vocês. Que legal. Que legal não. O jeito que, gente, ficou assim. Aí aqui também, ó. Aqui, ó. Também. Calma aí. Eu não dei uma arrumada aqui, porque minha mãe... Eu vou lavar essas roupas. Gente, ficou tudo assim. Essa parte aqui também. Então ficou assim, gente.